E aí, pessoal? Bom, e hoje mais um vídeo desses bate-papos aqui. Essa semana tá meio corrida, então puxar mais um assunto interessante aqui. Na verdade vão ser vários assuntos, mas hoje eu vou fazer um vídeo curioso. Eu vou abrir as caixinhas da Grand Company aqui enquanto eu converso com vocês sobre algumas coisas do jogo, desde o lançamento, a minha opinião a respeito do andar do jogo nessa expansão agora. Eu tenho alguns pontos interessantes e que eu queria ver a opinião de vocês a respeito desses dos acontecimentos, do andar da expansão por si só e tal. Bom, vamos começar aqui a brincadeira enquanto a gente já aborda o primeiro assunto, que eu tô jogando o Dawn Trail já desde o pré-lançamento. E assim, eu achei interessante bastante coisa, mas ao mesmo tempo, desde o comecinho, eu tenho muitas dúvidas a respeito do andar do jogo. Eu comecei a jogar, pra quem acompanha o canal aqui já sabe, eu comecei a jogar desde o Endwalker. Então, já tem um tempinho já, não foi do começo do Endwalker, foi mais ou menos na metade. E basicamente, o Dawn Trail por si só, ele tá bem abaixo do que eu esperava. Eu realmente achava que ia ser algo um pouco mais divertido, algo que fosse mais interessante. Mas ao mesmo tempo, eu não criava tanta expectativa, mas eu achava que ia ser algo mais legal, sabe? E aconteceu muita coisa ruim. E é triste, sinceramente, porque eu jogo MMO há muito tempo e eu não gosto de ver MMO na pior, sabe? E uma primeira coisa bem ruim que aconteceu foi a questão da história ter sido bem ruim, no geral. Desde o comecinho mesmo, acho que quem tá jogando desde o release mesmo sabe do que eu tô falando. Deve ter notado, muita gente criticando a história. Eu não vou entrar em muito detalhe, mas não tava legal, sabe? Não, eu não gostei. Eu tenho vários amigos que jogaram, também não gostaram. E isso pesou muito pro jogo, na minha opinião, porque a história do jogo é uma parada muito crítica. É um jogo que a história é talvez a principal coisa do jogo em si. Isso é bem ruim. Isso é bem ruim. Logo, isso afastou bastante o player. Inclusive, eu vou falar um pouco mais disso mais à frente. Que tem alguns tópicos já definidos. E eu acho que esse foi o primeiro baque que a expansão trouxe. Foi mega negativo. O segundo ponto, que eu acho que também foi problemático, na minha opinião, foi a questão do jogo tá muito pesado. Eu comentei, acho que num vídeo aqui de um amigo meu que parou de jogar porque o jogo não abre, não abria mais. E era o único jogo que ele gostava de jogar no computador dele lá. Se você coloca no lugar dele, imagina que você tem um MMO que joga há não sei quanto tempo. E você não pode mais jogar ele porque simplesmente a desenvolvedora resolveu mudar tudo. E vamos ser franco, a mudança gráfica ela não justificou tanto o peso que veio no jogo. Eu cheguei a jogar esse jogo com uma 750 Ti, gente, há bastante tempo atrás. E uma 960 já não segurava. Tem vídeo no canal comparando, se quiser ver. Até bota no card. Então, isso foi também um problema, na minha opinião, é um grande problema, tá? Porque uma coisa de MMO que é difícil de você fazer é criar restrição de público. E quando você cria esse tipo de restrição, você abre uma margem para sua concorrência pegar o seu público. Ainda mais em MMORPG, que são poucos que são realmente muito bons. Então, por exemplo, muita gente provavelmente voltou pro WoW, porque no mesmo tempo que o Final Fantasy tá com a história ruim, que é o principal motivo dele, o jogo fica pesado pra caramba ainda. Pra que eu vou jogar Final Fantasy se eu tenho o WoW que tá muito melhor, uma das ótimas expansões recentemente, sabe? E tem outros MMOs também, teve expansão do... Todo ano agora vai ter expansão do Guild Wars 2 e etc. Né? Então a concorrência tá trabalhando, mas a Square parece que não age. A Square parece que só faz o que dá na telha.
Isso até tem uma visão um pouco do ARR, né? Pra quem conhece a história do Realm Reborn. O problema do Realm Reborn ter sido meio quebrado foi que a Square não tinha experiência com MMORPG direito. E ela só fez o que eles queriam. Eles pesquisaram um pouco, sabe? Estudaram um pouco sobre a concorrência. Um outro tópico bem problemático do Downtrail é o desequilíbrio dos jobs. O melhor exemplo é o Pictomancer, né? Quem tá jogando aí Fru aí sabe do que eu tô falando. Tá extremamente fora da casinha o negócio. Ele já era quebrado antes. E como ele é um job que tem... Ele tem vantagem... Não tem que ter vantagem, mas... Como ele é um job que ele joga parado, ele tem que parar o tempo todo. Se você joga uma luta que ela tem muita pausa, naturalmente ele tem uma vantagem. Então ele já era muito forte. E a estrutura da luta fez ele ficar mais ainda. Olha que louco. E enfim, aí você já consegue presumir o tamanho do tiro, né, que a Square acabou criando. O problema, né, que a Square criou no fim da história. E isso tá gerando um problemão, porque, tipo, quem gostava de jogar de Red Mage, de Scholar... De Scholar não, desculpa, de Summoner, de Black Mage, agora tá sendo até proibido de jogar. Olha que droga. Imagina, você tem lá o teu jobzinho favorito e você não pode jogar Fru, a Ultimate, porque simplesmente ninguém quer jogar com você. Porque as pessoas vão te excluir, literalmente. As pessoas te excluem das PTs. Tá lá, fora, não quero você. E engraçado que uma das justificativas que o Yoshi P deu de não querer nerfar o Pictomancer foi de não querer tirar a diversão dos players. Mas na verdade, ele está tirando a diversão dos players no momento em que ele faz um job negligenciar os outros. Ou melhor, um job faz com que os players negligenciem outros jobs. Agora tem que arrumar esse inventário aqui que não vai caber tudo isso de patch não, hein, rapaz. Então, quer dizer, ele criou um problema, ele se negou, o Yoshi P e sua equipe, se negou a resolver um problema e criou um maior ainda. E aí fora os ranged físico que não tem buff decente nenhum, o Machinist é o que mais sofre, porque como ele não tem buff, as estatísticas dele ficam péssimas lá nos sites de log. Então, resumindo, por conta da falta de um nerf e a falta de buffs decentes, o jogo tá também desandando. E aí um outro problema, além disso, mas é que afeta mais os jogadores casuais, cadê o conteúdo casual? Porque até agora, desde que saiu a expansão, você não teve quase nada. Você teve mapa de tesouro, MSQ e talvez Ali Raid, que você talvez considere como conteúdo casual. Para alguns, Extreme é considerado high-end. Por classificação é high-end, né? Mas cadê? Cadê o conteúdo dos casuais, cara? Não tem. Tipo, a maioria esmagadora dos players que são casuais, eles não têm conteúdo novo pra jogar. Se você é um jogador antigo, tá? Você é um jogador antigo. Você já fez praticamente tudo o que te interessava e você tá esperando algo novo, boa sorte. Até agora já passou meses do lançamento da expansão e não tem nada de novo. O que sai mega pingado e muitas das vezes desinteressante. E aí, o que eu faço? Vamos supor que se eu fosse um casual que não faz endgame, que é o caso de uma massa de players. O que você vai fazer? Me diga. Vai ficar olhando, né? Porque você não faz endgame. Vai ficar parado, vai ficar pagando mensalidade pra quê? Pra nada, porque não tem novidade. E se você não quer fazer, por exemplo, o mapa, você quer a arminha nova lá do mapa, custa 14 milhões a última vez que eu olhei. Não sei quanto é que tá agora. Deixa eu guardar o bagulho aqui que falta 11 caixinhas. Custa 14 milhões a caixa da arma nova do mapa do tesouro. Então eu te pergunto, e aí, o que você vai fazer? Como é que você vai ter a arminha nova do casual lá? Tu não vai ter a arminha do casual. Entendeu? Então nem o conteúdo casual microscópico que a Square liberou serve pro casual direito, porque o casual não consegue. Tudo bem que aí também, pô, tem que jogar o jogo, né, gente? Vocês têm que tomar uma atitude e jogar as coisas. Mas é tão pouca coisa, que você fica naquela dúvida. E aí, cadê o conteúdo dos casuais? E eles são a massa, gente. Os jogadores casuais, eu tô defendendo os casuais, tá, gente? Eu não tô reclamando deles, não. Os jogadores casuais são a massa de players. E eles não têm novidade suficiente no MMO. Um MMO de mensalidade, que você paga um dinheirinho todo mês.
Você paga um dinheiro todo mês e você não tem novidade. Cadê as novidades? São pouquíssimas. A massa dos conteúdos legais do jogo é endgame. Sendo que é um jogo, um MMO, que é vendido como casual. Então existe uma contradição gigante. E é um problema grave. E é uma coisa que eu acho que muita gente não parou pra pensar ainda. Talvez porque seja um pouco indiferente. Isso é um outro problema, inclusive. A indiferença dos players. Porque se você age de forma indiferente pra esses problemas, você cria um outro problema, porque você tá se negando a enxergar. E aí, de repente, o seu FC tá vazio e você não sabe por quê. Porque pra que eu vou pagar a mensalidade de um jogo que não tem nada pra fazer? Me diz? Sabe me responder essa pergunta? E eu já vi vários relatos de gente que, por exemplo, quitou por causa dos jobs. Porque não quer jogar de Pictomancer, porque tá sendo obrigado a jogar de Pictomancer e não queria jogar de Pictomancer. Gente que simplesmente só quitou porque não tem o que fazer. Gente que nem terminou MSQ. Porque é ruim. Olha a quantidade de bomba caindo. Olha a quantidade de problema. Isso acarreta num outro problema grave que é levantado até pelos players. Né? Se você for na Steam Charts, Final Fantasy XIV, você vai ver o gráfico de player, o número de players ativo do Final Fantasy XIV, na média, caiu. E vem caindo. Vem caindo. Ah, é pra ser alarmista? Não, não precisa ser alarmista. Até porque a quantidade de gente que paga Fantasia nesse jogo é literalmente... Como é que eu posso dizer? Impossível esse jogo falir. Mas se você realmente gosta dele, eu falo de coração, sabe? Eu jogo MMO há muitos anos, eu vi muito MMO morrer e... Como eu falei, não é que o Final Fantasy vai morrer, tá? Relaxa. Eu não acho que isso vai acontecer. O 11 tá aí até hoje. Mas o ponto é, quando entra esse ciclo ruim, uma coisa atrás da outra, e eu vejo reclamações da comunidade já desde o Endwalker, tá? Não é do Dawntrail. O Endwalker já bastante gente reclama. Mas o pessoal se acomodou, deixou rolar, e a Square não muda nada, ela não toma uma atitude. Chega num ponto em que o jogo ele entra num loop, ele já tá num loop há bastante tempo, o conteúdo não renova de forma decente, não tem nada de muito interessante, demora demais a vir conteúdo, e a Square é medrosa, ela não muda nada, ela não quer nerfar, ela não quer lançar conteúdos mais consistentes pra todo mundo, que você tem que lembrar de uma coisa, existe uma player base, a player base não é só os 5% que faz endgame, como praticamente está acontecendo agora. Se você for parar pra pensar, a massa de conteúdo, como eu citei ainda agora, a massa do conteúdo do Dawntrail até agora é endgame, é high-end que chamam, né? É isso aqui, ó. Se você for aqui high-end, tem aqui, ó. High-end. Trial, isso aqui é high-end. Isso aqui é endgame. Tudo que tá aqui é endgame. Trial, tudo é aqui. A massa do conteúdo do Dawntrail, tirando MSQ e Dungeon comum, que não é um conteúdo exclusivo do casual, é um conteúdo comum que todo mundo acaba fazendo até pra fazer historinha, né? Por exemplo, tu vai upar, tu tem que fazer as dungeonzinhas e tal. Então isso aqui é um conteúdo comum. É igual pra todo mundo. Mas o endgame é só pra quem joga o endgame, em termos gerais. Claro que existem as margens, né? Tipo, tem gente que faz Extreme, mas não vai fazer Savage. Tem gente que faz Savage, faz Extreme, mas não vai fazer Ultimate, assim vai. O jogo precisa dar uma chacoalhada ali, precisa de uma energizada, sabe? Porque ele tá numa forma, ele tá num ritmo bem negativo, na minha opinião, e que vai acarretar ou na acomodação ainda maior da desenvolvedora, ou em mais ações negativas. Porque até as coisas legais, como o update gráfico do jogo, tá vindo pingado. Veio, saiu, teve um monte de problema, demorou um tempo para fixar alguns problemas gráficos. O próprio sistema de tinta, né, esse sistema de tinta aqui de duas cores, ele é meio bugado, tem item que pro feminino as cores funcionam de um jeito, pro masculino funciona de outro. Tem itens que você altera a cor, muda só um detalhinho microscópico na roupa, um botão assim, sabe? Então é um negócio que parece que foi feito nas pressas, sem um apreço. E mais uma vez, gente, isso aqui não é um jogo que você paga uma vez e acabou. Isso é um jogo que você paga mensalidade, você tá pagando continuamente. E não dá mais pra defender o Yoshi P dizendo, Yoshi P falou que a gente não pode ficar jogando muito tempo. Não, cara, não é mais... acabou esse papinho, com todo respeito. Acabou esse papo. Você paga a mensalidade, e eu acho, na minha visão, humildemente,
Se você paga 30 dias de jogo, eu quero ter algum conteúdo minimamente satisfatório, ou pelo menos eu gostaria de ver um conteúdo minimamente satisfatório pra todo mundo nos 30 dias. Não por uma semana. Porque se você vai jogar, por exemplo, saiu uma trial, uma extreme. Né? Saiu uma extreme aqui. A primeira e segunda semana, show de bola, tem um monte de gente jogando. No momento que o pessoal parar e pegar os tokens, tipo esse aqui, eu tenho 100 já. Pegou 100 tokens desse aqui pra pegar a montaria, caso você não tenha pego a montaria, você vai repetir isso aqui pra quê? Pra nada. Isso acontece em literalmente tudo desse jogo. Tudo tem um prazo de validade terrível e é relativamente curto. Claro que depende do conteúdo, né? Um tier de Savage dura bastante até. Uma Ultimate dura bastante. Mas o lance é o quê? Não tá legal, gente. Não tá legal. E eu acho que todo mundo devia pelo menos parar pra pensar um pouco, sair da própria bolha e pensar: eu acho que isso aqui podia ser um pouco melhor. E, enfim, eu acho que essa era a mensagem que eu queria passar. Só dar uma sacudida em vocês, pra fazer vocês pensarem um pouco sobre isso, sem alarmismo, que isso aqui não vai falir nem a pau. Como eu falei, tem muita gente pagando dezenas de fantasia toda semana, então é quase impossível esse jogo falir. E agora eu tenho uma bag cheia de patch, e só veio uma montaria que eu já tenho. Obrigado, Yoshi P. Provavelmente eu vou passar ali na cidade e vou distribuir esses patch pra um monte de gente na cidade. Enfim, gente. Era esse o vídeo pra hoje. Eu espero ter passado uma mensagem interessante pra vocês. E eu espero que tenha despertado um pouco, pelo menos fazer vocês pensarem sobre essas questões todas. Mais uma vez, não precisa ser alarmista, não é uma intenção alarmista, mas é mais uma ideia de fazer vocês refletirem sobre, porque outros MMOs estão em formas mais interessantes, né? Estão num momento um pouco melhor. E a população tá, como eu citei tudo, a população tá caindo, o jogo tem problemas estruturais. E a gente não pode só baixar a defesa e deixar rolar. Eu já pude criar conteúdo para outros MMOs. Recentemente, uns 2 anos atrás, ou 3, eu fazia conteúdo pra um MMO chamado Arcade. Inclusive tem alguns poucos vídeos no canal sobre. Eu vi esse jogo, não vi ele nascer, mas eu joguei ele por alguns anos e eu vi ele morrer. E se tem um sentimento muito ruim é ver um MMO morrer, ainda mais um MMO que você gosta. Imagina, você é criador de conteúdo, você gosta de trabalhar com o jogo, você gosta de mexer com ele, gosta de ensinar coisas, gosta de jogar o jogo, mas aí o jogo tá cada vez piorando. E eu definitivamente não queria e não quero ver isso acontecer com Final Fantasy. Eu não quero ver ele entrando no modo de manutenção, sabe? Se tornar um novo Final Fantasy XI, até que a Square decida lançar um novo MMO e ficar milcando a gente em cima da player base, do fanatismo e de gráfico bonitinho, sabe? É basicamente isso. Pensem bem nisso tudo. E deixa sua opinião pra mim aí, eu gostaria muito de ver a sua opinião a respeito disso. Enfim, gente, por hoje é isso. Fiquem bem e até a próxima. Um abraço.